Boa noite, turma. Vamos lá, mais uma aula de inglês. E o assunto de hoje é o The Present Continuous Tense, que é o tempo presente contínuo. Nós usamos esse tempo verbal quando a gente quer falar de alguma ação que está acontecendo no exato momento, ou seja, no presente. Então, nós temos três formas: a afirmativa, a interrogativa e a negativa. Na forma afirmativa, vem sempre o sujeito ou o pronome, que o sujeito ele pode ser o nome de uma pessoa ou pronome. Quais são os pronomes em inglês? I, you, he, she, it, we, you e o they. Nós temos o exemplo ali, o he, que significa ele, tá? Usado para o sexo masculino. He study English. Ele está estudando inglês. Então, nós temos ali primeiro a pessoa, que é o he, que é ele, tá? O verbo to be, que é o is, mais o verbo com o acréscimo do ing, tá? Mais o complemento da frase. Professora, como é que eu vou formar uma frase afirmativa no present continuous? Pessoal, o present continuous é o verbo mais o acréscimo do ing, tá? Então, quando eu quero passar uma frase para o present continuous, é só eu acrescentar ing no final da frase. Lembrando que os verbos que terminarem em e, eu tiro o e acrescento ing. Eu vou explicar ele mais à frente, tá bom? Então, no caso dessa frase afirmativa, o verbo é o verbo estudar, que é o study. Eu apenas acrescentei o ing. Então, a frase ficou he study English, que quer dizer que ele está estudando inglês. Então, ele está fazendo essa ação no presente, nesse exato momento. Na forma negativa, eu apenas acrescento o not, tá? Tirando esse to aí, tá? Que não tem esse to, não. Eu acrescento o not depois do verbo to be. Na verdade, eu só esqueci de colocar o be ali. Usa-se not depois do verbo to be. Qual é o verbo to be, professora? O is and er. Então, depois de is, que é o i e o s, are, que é a r e o am, que é o i e o m, eu acrescento o not, aí copio o restante da frase. Só que depois do not, vem o verbo com o acréscimo do ing, que é o ing. Então, vamos usar o mesmo exemplo da frase da forma afirmativa. He is. Aí eu coloco o not, o verbo study com ing, English. Ele não está estudando inglês. Viu que a diferença da frase acima da forma afirmativa para agora que a gente está vendo que é negativa, eu apenas coloquei o not depois de is, que é o verbo to be. E na forma interrogativa, o verbo to be passa a vir na frente do sujeito, tá? Então, vamos usar a mesma frase, ó. Ali na forma afirmativa era he is. Quando eu passar para a forma interrogativa, eu inverto esses dois de posição. O is passa a vir em primeiro e o he em segundo. Assim, nos outros pronomes do verbo to be. O is ou are you and passa a vir no início e o qual que seja o verbo to be da frase, ele vai vir em segundo. Eu só inverto os dois primeiros de posição e no final eu coloco o pontinho de interrogação. Aí ficou assim: Is he studying English? Ele está estudando inglês? Então, essas são as formas, tá bom? E quando o verbo termina com a letra E, por exemplo, o verbo dance, o verbo like, o verbo live, eu tiro esse E e acrescento o ing, tá bom? Aí nós temos a nossa atividade, tá? Na primeira questão, vocês irão completar as frases usando o verbo to be de acordo com a pessoa. Depois, com o verbo que está entre parênteses, tá? Acrescentando o ing nos verbos que estão dentro do parênteses. Aí, na letra A, nós temos o here, que foi o mesmo usado nos exemplos que eu dei para vocês. Here, eu completo com o quê? É is, yes, é o am, o am, ou é o are, are. Aí vocês irão colocar
Depois que vocês colocarem o complemento do verbo to be, vocês irão colocar o verbo que está dentro do parênteses com o ing no final, tá? Aí, nós temos he-soccer. Essa frase em português vai ficar, ele está jogando futebol. Do mesmo jeito na letra B, Sara é feminino. Se eu fosse substituir pelo verbo to be, seria o she. O pronome she, eu completo com o quê? Is, am ou are. Aí vocês irão colocar, depois pegar o verbo que está lá dentro do parênteses e colocar o ing. Na letra C, nós temos o verbo they. O verbo they eu completo com o quê? Is, am ou are. Aí depois pega o verbo dance, que está ali, e coloca o ing. Observe que o verbo dance termina em e. O que eu expliquei com os verbos que terminam em e, o que vai sumir ali dele. Na letra D, nós temos o why. Why completo com o quê? Am, am, is ou are. Aí depois vocês vão pegar o verbo drink e colocar o ing. Aí na letra E, nós temos o you. Aí vocês irão colocar qual é o complemento? Is, am ou are. Aí pegar o verbo que está dentro do parêntese e colocar o ing, tá bom? Depois que vocês fizerem essas respostas aí, vocês vão pegar as mesmas frases dessa atividade da primeira questão e vão fazer as outras duas questões. A primeira, eu quero que vocês peguem a frase de cima e passem para a forma negativa. Como que eu vou fazer isso? Lembre, lá na forma negativa está dizendo que é o not depois do verbo to be. Not depois de is, am e are. Então, vocês vão copiar o sujeito, copiar o verbo to be, colocar o not, depois colocar o restante da frase, que é o verbo que está dentro do parênteses com ing e o restante ali da frase. E as mesmas frases daí dessa questão, vocês irão passar para a forma interrogativa. Como que passa essas frases para a forma interrogativa do present continuous? Eu inverto de posição o sujeito com o verbo to be, que é is, am e are. Aí vocês vão trocar os dois primeiros de posição, aí colocar o verbo que está dentro do parênteses com o ing, o restante da frase e ponto de interrogação, tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso assunto de hoje. Só vou traduzir ali para vocês. A letra A vai ficar: ele está jogando futebol. A letra C, Sara está comendo pizza. A letra D, eles estão dançando no clube. A letra D, eu estou bebendo suco. E na letra E, você está assistindo um filme, tá? Então, é assim que é a tradução. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar ali no grupo, que a dúvida de você pode ser do seu colega. Copie somente a atividade no caderno. Lembrando que ontem eu fiz um grupo somente para atividade. Então, vocês irão mandar essa atividade que vocês fizerem lá no grupo. Quando for 10h30, eu vou fechar o grupo. Se não deu tempo de você fazer a atividade porque você foi para a próxima aula, não se preocupe, tá? Mesmo que eu fechando, quando for segunda, na próxima semana, aliás, na próxima quinta-feira, eu vou abrir o grupo às 7h30, aí você envia a atividade, tá? Não esqueça de colocar o seu nome completo e a sua turma quando você estiver enviando a atividade, ok? Mas não envie a atividade para o meu PV, no grupo, tá? De atividades.